Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e essa é a nossa segunda aula sobre Canadá e México. E na última aula nós terminamos falando sobre México e agora nós vamos continuar falando um pouco sobre esse país. O país México ele é marcado por possuir cerca de 124 milhões de habitantes, isso são dados de 2017. E também a população mexicana ela é formada principalmente por descendentes pela miscigenação de ameríndios, que são justamente descendentes dos colonizadores espanhóis e também dos indígenas, os povos nativos desse país. E os indicadores sociais do México eles vão ser também bastante desiguais. O país ele convive com uma grande taxa de analfabetismo e também mortalidade infantil. Em 2014, por exemplo, cerca de 53% de toda a população mexicana ela se encontrava abaixo da linha da pobreza, uma taxa que é semelhante a 1994, que é uma taxa do século XX. E a estrutura etária desse país ela vai ser marcada principalmente pela presença de jovens. Então, a maioria da população mexicana é pelos jovens, formada por jovens e também vai possuir uma baixa expectativa de vida, que justamente vai possuir uma baixa presença de idosos nesse país. E o México é um país que está muito envolvido com os Estados Unidos justamente pelos processos migratórios que ocorreram lá. Isso porque em 1980, 1990 por aí, a população mexicana que era empobrecida, elas passaram a migrar para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida, tanto de forma legal quanto de forma ilegal. E esse crescimento foi tão surpreendente que cerca de 27% de todos os imigrantes que vivem nos Estados Unidos são mexicanos. Os Estados Unidos apresentam 11 milhões de imigrantes e 27% desses imigrantes são mexicanos. E essa imigração de pessoas que sairiam do México para os Estados Unidos tomou uma proporção tão grande que fez com que os Estados Unidos tomasse algumas medidas restritivas para impedir esse fluxo desenfreado de pessoas para lá, principalmente a construção de muros e uma certa quantidade de restrições a pessoas nessa questão de imigração. E em 2016, cerca de 400 mil imigrantes, principalmente mexicanos, tentaram passar para os Estados Unidos através do México, devido às fronteiras que fazem. Então, devido a isso, houve essa forte restrição estadunidense quanto a essas questões de imigração. E principalmente a questões de muros, por exemplo, em 2017, mais ou menos, o presidente Donald Trump, ele reforçou essa construção de muros na fronteira ali entre os Estados Unidos e México, justamente para conter esse fluxo de pessoas. Mas além de pessoas saírem do México para os Estados Unidos e outros países, também há a chegada de pessoas para o México. Tanto que com a crise econômica ocorrida na Europa, e também com o crescente avanço da indústria mexicana, muitas pessoas têm sido atraídas para se mudar para esse país, principalmente ali na cidade de Guadalajara, que é justamente, ela é uma cidade que é conhecida por ser, ela é considerada como o Vale do Silício mexicano. Isso porque nessa cidade, grandes indústrias, principalmente no setor tecnológico, vão se instalar nesse lugar, então vai atrair a grande presença de pessoas, principalmente mão de obra qualificada. E muitas pessoas que, por exemplo, trabalhavam no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que trabalhavam nesse setor de tecnologia e que já são aposentados, eles têm se mudado para Guadalajara, principalmente para fazer investimentos nessa área tecnológica, principalmente para desenvolvimento de software para aplicativos, tanto smartphones quanto computadores. Os aspectos culturais mexicanos são bastante ricos. Eles vão ser justamente uma junção entre as culturas dos povos pré-coloniais que viviam no México e também dos europeus que chegaram para colonizar o país. E tanto que os aspectos culturais do país, como literatura, religiosidade, culinária, artes visuais, cinema, eles vão todos exibir forte influência, tanto europeia quanto de povos tradicionais indígenas que viviam antes desse período pré-colonial, que viviam antes da colonização europeia no país.
E essa população mexicana também, ela vai manter bastante suas raízes pré-coloniais, os seus povos originários indígenas. Apesar da língua oficial ser a língua espanhola, que é uma língua que eles adotaram da Espanha, que foi o país que colonizou eles também vão possuir a presença de vários idiomas, principalmente de idiomas de indígenas, de pessoas nativas, povos antigos mexicanos. E do ponto de vista econômico e territorial, o México está mais atrelado aos países da América do Norte. Ali ele vai receber forte influência dos Estados Unidos e do Canadá. Mas em questões culturais, ele vai receber maior influência da América Latina. Isso porque a maioria dos países da América Latina foram colonizados pela Espanha. E o México também foi colonizado pela Espanha. E uma outra forte influência que os Estados Unidos vai receber em questões culturais. Isso por causa da sua proximidade com os Estados Unidos, ele vai receber uma forte influência cultural dos Estados Unidos, principalmente nas questões de consumo de fast food, que é algo muito assim, específico dos Estados Unidos, também é adotado pelo México e também é algo que vem sendo difundido em vários países do mundo. Não é algo específico, não é algo exclusivo do México, dos Estados Unidos, mas é algo que é muito mais forte nessa região. Então, tem também influenciado o México, essa cultura de fast food. E sobre a economia do México, o México ele é fortemente influenciado economicamente pelos Estados Unidos. Isso porque ele faz parte do NAFTA, que é um bloco econômico que é composto por Estados Unidos, Canadá e México. Então, desde a adesão do México ao NAFTA, a maioria das suas exportações são justamente para os Estados Unidos. Então, cerca de 50% de todas as exportações mexicanas são justamente para os Estados Unidos. E nos últimos anos, o México também tem atraído grandes investimentos de capitais estrangeiros, o que tem favorecido bastante a indústria e também o crescimento econômico do México. E também o país ele vai apresentar uma forte diversidade de recursos naturais e também de recursos minerais. E de recursos minerais, o principal produto de exportação do México é justamente o petróleo. Um outro importante fator econômico para o México é justamente o turismo. Isso porque ele possui uma série de lugares, de praias, de ilhas, lugares paradisíacos que atraem milhões de turistas ao longo do ano, porém, algo que tem atrapalhado bastante esse aumento no turismo é justamente o aumento na violência nessa região. Então, devido a esse processo de aumento da violência, algumas pessoas o turismo nessa região tem diminuído bastante. E sobre a agricultura no México, ela vai se concentrar principalmente ali próximo ao Planalto, que são áreas que vão apresentar temperaturas mais amenas, também o regime de chuva ele é mais regular e os solos também são mais férteis. E nessas regiões vão predominar justamente as extensas propriedades de cultivos, que elas são conhecidas também como haciendas, que elas empregam uma grande quantidade de mão de obra e também que são pouco mecanizadas. E essa área ela vai corresponder a cerca de 42% de toda a área de cultivo mexicana e é onde predomina principalmente o plantio e a produção de algodão, de sisal, café, cana-de-açúcar, que também são destinadas ao mercado externo, e também de milho. E desde a adesão do México ao NAFTA, eles passaram a importar o milho dos Estados Unidos e devido a isso, apesar do México ser um grande produtor de milho, eles passaram a importar o milho dos Estados Unidos como um acordo comercial. Então, devido a essa importação, eles vão aumentar a economia dos Estados Unidos e vão diminuir a produção de milho internamente. E um outro ponto importante sobre a agropecuária no México é justamente porque devido ao baixo salário, muitos dos trabalhadores do campo, eles migram do México para o campo nos Estados Unidos, que é onde vão possuir maior remuneração. Então, galera, essa foi a nossa segunda aula sobre Canadá e México e eu espero aí que vocês tenham gostado bastante, que tenham aprendido. E antes de você sair, eu peço aí que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. Até a próxima!